Fala aí, galerinha, beleza? Bom, gente, como eu havia prometido para vocês, né, eu vou passar aqui o gabarito da lista da Unicamp. Vou também fazer alguns breves comentários, até para o vídeo não ficar muito longo, tá? Bom, em relação à prova da Unicamp, ela pede muito uma questão interpretativa, né? Então fiquem muito atentos aos comandos dados pelas questões. No quesito conteúdo, ela tem se debruçado ultimamente muito nas questões relativas ao período posterior à Revolução Francesa, né? Então, o que a gente chama de período contemporâneo, né? Então, a gente vai seguir essa abordagem. Inclusive, a lista que eu fiz, né? Ela está bem focada nesse período temporal. Então, vamos lá. Né? A primeira questão, né? Eu fiz uma apresentação em PowerPoint e aí eu acabei tirando os números, tá? Mas é a mesma sequência que está na lista de vocês. Depois eu posso até apresentar para vocês, compartilhar com vocês o PowerPoint, tudo bem? Então vamos lá. Na primeira questão ali que falava sobre fascismo pluralista, né, a coexistência entre fascismo, democracia, tal, a alternativa correta é a alternativa B, né, que diz o seguinte: promovida pela aceitação social que banaliza a democracia em favor do capitalismo global. Isso foi uma realidade ali no período da década de 30 e hoje aparentemente também é uma realidade, né? Que realidade é essa? Em nome de ganhos econômicos, se relativiza, né, as questões democráticas ligadas à diversidade, né? Vamos lembrar que o fascismo ele é sempre um pensamento unitário, né, de um grupo homogêneo que elege outros grupos como seu inimigo. Então, essa ideia de um fascismo pluralista, como é colocado no enunciado, é politicamente impossível, porque o fascismo ele consiste, né, na unidade entre os participantes, né? E essa unidade pressupõe uma identidade que os iguale, né? Então teria que ir nesse sentido. Então, sempre pensar que para o fascismo, para ele coexistir com a democracia, de alguma forma ele tem que banalizar essa democracia, né? As pressões por direitos das minorias, então ela é banalizada, ela é inferiorizada em nome dos lucros, do crescimento econômico, da geração de emprego, mesmo que esse crescimento, essa geração de emprego não seja necessariamente saudável para todos. Bom, depois nós temos a questão ali que tem uma imagem, né, uma fotografia da sede do partido fascista ali de Mussolini na década de 30 e na sequência a música Bella Ciao, né, uma música, um hino de luta contra o fascismo, né? E aí a questão pede para a gente, né, diz o seguinte: sobre os usos da imagem e da música, assinale a alternativa correta. E aí a alternativa correta nesse sentido seria a alternativa C, né? Que diz o seguinte: trata-se de uma música de alcance internacional, entoada em várias partes do mundo, em diferentes contextos de resistência política contra o fascismo, regime caracterizado pela adesão da massa em relação ao seu líder, como explicita a fotografia. Se a gente usar um pouquinho da nossa memória, a gente vai lembrar que essa música Bella Ciao, em 2018, ali no contexto das eleições, até mesmo nesse contexto do surgimento de um novo fascismo ali, né? A gente pode até colocar esse novo fascismo entre aspas, essa música voltou a ser bastante reproduzida, né, em vários vídeos ali. E em relação à imagem, então, sim, né, essa primeira parte do alcance internacional. A segunda parte, que diz ali sobre a imagem, né, que diz assim: regime caracterizado pela adesão da massa em relação ao seu líder, como explicita a fotografia. Se nós repararmos na fotografia, nós temos ali repetidas vezes a palavra sim, né? O que significa uma passividade, uma aceitação, e no centro um grande rosto, né? Que seria esse grande líder. Então, o sim dessa submissão atrás de um grande líder. Então, a alternativa C fecha perfeitamente com essa questão, né? Vamos sempre lembrar, duas questões aí falando de fascismo. O fascismo parece ser algo que está no radar, né? Ou que esteve no radar da Unicamp. Então é provável que de alguma forma isso volte a aparecer.
Bom, a próxima questão, ainda também no século XX, é uma questão referente ao maio de 68. Ali já é um contexto de Guerra Fria, onde nós estamos explorando a questão das pichações, né? Aqui fala inscrições e desenhos em muros, mas a gente vai usar o termo brasileiro mesmo, que é pichação, né? As pichações são uma forma bastante interessante de diálogo comunicativo, porque elas estão no espaço público, né? Então todos podem ver. Né? Então é uma forma bastante interessante de comunicação, assim como são os outdoors e outras coisas que estão ali expostas no espaço público. Tá? E aí a questão diz o seguinte: considerando o texto e a imagem anteriores, assinale a alternativa correta sobre o movimento de maio de 68. Gente, 68 é o auge da Guerra Fria, né? Havia, tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos, já movimentos dissidentes contrários, né? Ao redor do mundo, né? Todo mundo já tinha uma visão mais crítica, tanto do sistema soviético quanto do sistema liberal. E aí, na França, né, vai explodir uma greve de operários e estudantes que tem no seu cerne, né, a luta contra as desigualdades do liberalismo, mas também traz em si uma crítica ao totalitarismo soviético. Né? Então você tem essa dupla crítica. Existe uma crítica ao pragmatismo soviético, a forma como o governo comunista da União Soviética estava estruturando, né, a sua forma de agir em relação ao povo soviético, e ao mesmo tempo havia uma crítica ao sistema liberal. Então a crítica a União Soviética é uma crítica relacionada às violações democráticas, e aí a crítica ao liberalismo é ele como um todo. Então, alternativa B, que diz o seguinte: influenciada pelo contexto cultural da Guerra Fria, as manifestações de 1968 tinham como palavras de ordem a liberdade de expressão, como está ali colocada na imagem, né? Política e sexual, como se via nas inscrições nos muros de Paris. Vamos lembrar, por exemplo, que para o pensamento da esquerda durante as décadas de 50, 60, 70, e até mesmo a gente pode encontrar vestígios disso ainda hoje, né? A liberdade sexual ainda é um tabu, né? O pensamento de esquerda foi e ainda é, em alguns aspectos, bastante homofóbico, por exemplo, bastante machista. Então, por isso, essa dupla crítica. Bom, já na próxima questão, aí assim a gente volta lá para a Idade Média, né? Nós temos uma questão falando ali sobre como que os povos muçulmanos, tá? Importante não confundir árabes com muçulmanos. Árabes é uma identificação geográfica, né, daquela região, de uma região, e muçulmano é uma identidade cultural / religiosa, tá? Então, nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. Isso é um ponto importante. E aí, no enunciado da questão, né, no texto ali da questão, é expresso para a gente uma análise dizendo como que o Império Muçulmano ele conseguiu assimilar muitas formas de conhecimentos de diferentes povos egípcios, babilônicos, gregos, né, indianos e assim por diante. E aí no enunciado diz o seguinte: considerando o texto acima sobre o Islã medieval e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa D, que diz o seguinte: a difusão de saberes multiculturais, ou seja, de diferentes povos, foi uma das marcas do Império Árabe Islâmico, sendo ele a via de transmissão do sistema numérico indiano para o Ocidente e de obras de filosofia greco-romana para o Oriente. Então, é interessante a gente lembrar que ali no contexto de surgimento do islamismo, né, ali no período da Alta Idade Média, a gente também tem a expansão árabe, né, que é quando a religião muçulmana, né, começa a expandir os valores e princípios dessa civilização. Primeiro ali, região da Índia também, né, vai expandir para a região leste e aí também para a região oeste, primeiramente norte da África, depois atravessando o Estreito de Gibraltar e chegando ali até a Península Ibérica, Portugal e Espanha, essa região. E é a partir dessa ponte com a Europa que nós teremos um retorno do pensamento clássico e do pensamento de outros povos para a Europa. Então a gente tem o Aristóteles, o pensamento clássico,
e tantas outras influências fundamentais para o nosso pensamento científico hoje que foram trazidos de volta para o Ocidente graças aos povos muçulmanos, né? Muito bem, próxima questão, uma questão sobre renascimento, né? Uma questão aí com o homem vetruviano, né? O homem vetruviano do Leonardo da Vinci, né? Aquela imagem do homem lá dentro de um círculo, é uma imagem renascentista, né? Quais elementos apontam isso? Primeiramente, existe uma proporcionalidade nela, né? Matematicamente falando, ela é proporcional. Então, ela é simétrica, melhor dizendo, né? E essa simetria ela não está apenas na forma de representar, mas também está na forma de conceber esse corpo humano. Então, o corpo humano é, para o Leonardo da Vinci, naquele contexto, um resultado de uma perfeita simetria, né? Há um outro dado interessante, esse homem está dentro de um círculo, né? O círculo também é visto como um símbolo da perfeição, uma vez que ele não tem fim, ele é infinito, ele é uma única reta, né? E Vetrúvio é o nome de um arquiteto, engenheiro romano, né? Importantíssimo para a arquitetura, né? Para a engenharia do período renascentista. Então, os renascentistas, como eles trazem de volta o pensamento clássico, né, uma das obras de referência para isso é exatamente o pensamento de Vetrúvio. Leonardo da Vinci, inclusive, faz essa homenagem. E aí diz assim no texto: ao longo da vida, cada vez mais, Leonardo da Vinci passou a perceber que a matemática era a chave para transformar suas observações em teorias. Aí ele diz: não existe certeza na ciência em que a matemática não possa ser aplicada. E aí o enunciado, né, o comando da questão diz assim: assinale a alternativa que expressa adequadamente a correlação entre texto e a imagem. E aí a gente assinalaria a alternativa B. O Homem Vetruviano, de Leonardo da Vinci, condensa uma série de estudos do artista e mesmo a leitura de uma cópia manuscrita da obra de Vitrúvio. O desenho sintetiza uma relação harmônica entre o homem e o mundo, pautada pela analogia geométrica, né? Então, consiste nessa realidade. Vamos lembrar que uma outra característica do Renascimento é o humanismo, né? Essa ideia do homem ocupando o centro, né? O centro, o protagonismo. É uma questão que, inclusive, volta quando a gente for falar de Thomas More daqui para frente, né? Um pouquinho daqui a pouquinho. Bom, próxima questão, uma questão bem interessante sobre a colonização da América, né? Aqui no caso da América Espanhola, onde nós temos um documento, né, um texto de um indivíduo chamado Juan Garrido, né, um negro chamado Juan Garrido, na Espanha, que manda uma carta, né, está enviando uma carta para o rei da Espanha, o rei, e ali ele fala um pouco do seu papel no processo de conquista e colonização da América, no início ali, ao lado do Cortés, né, um dos grandes desbravadores da América, né? Bom, e aí nessa questão, o que a gente deveria reparar, né? Que é muito importante, é uma questão até mesmo fácil da gente identificar ali a resposta certa. Ele começa dizendo assim: eu, Juan Garrido, de cor negra, membro dessa comunidade e residente nesta cidade, trago um relato de como servi a vossa majestade na conquista e pacificação desta Nova Espanha. Aí ele deixa muito claro que o papel dele nessa conquista e colonização não foi um papel convencional ao qual nós estamos acostumados a enxergar o negro, né? O negro na América no período colonial, que é o do trabalhador escravo braçal nos grandes latifúndios ou na mineração. Mas aqui ele se coloca num papel diferenciado, né? Um papel de agente da colonização, alguém que ajudou nesse processo de pacificação / extermínio, né? Então a alternativa correta para essa questão seria a alternativa B. A presença de afrodescendentes na América Espanhola pode ser distribuída nas categorias escravos, fugitivos ou forros, né? Forros, lembrando que são os escravos que se livraram, né? Que são livres, ganharam a alforria, em meio rural e urbano, auxiliares no processo de conquista e ainda como conquistadores, no que, no caso, se enquadraria aí o nosso personagem Juan Garrido.
e proprietários e vecinos. Proprietários aqui no caso é provavelmente proprietário de terras, né? E vecinos é vizinho, né? Seria ali então o indivíduo que ocupa, que é proprietário de algum bem, de algum imóvel numa cidade, numa vila, ou até mesmo de uma pequena propriedade rural, tudo bem? Bom, seguindo para a próxima questão, né? Uma questão que volta para o século XX, que vai falar um pouquinho do mundo pós-Guerra Fria, né? Do período contemporâneo, geopolítica atual. E aí ele vai falar do que acontece com o mundo após o fim da União Soviética em 91. 89 cai o Muro de Berlim, 91 a União Soviética chega ao fim. E aí ele diz assim, né? Nas últimas 3 décadas, aqui é muito importante um detalhe de como que as referências de um texto são importantes para a gente situar a questão, né? Então ele começa dizendo nas últimas 3 décadas, mas essas 3 décadas são contadas a partir do quê? Se a gente for para a referência do texto, vai dizer para a gente que é um texto adaptado do Sebastião Nascimento, e tem alguns detalhes, nomes e etc., mas no fim está ali o lançamento em outubro de 2011. Então a gente já pode cogitar que esse texto faz parte aí dessa primeira década do século XXI e que, portanto, quando ele fala as últimas 3 décadas, a gente fazendo essa subtração básica aí, a gente chega na década de 80, né? Então ele está falando que a partir da década de 80, provavelmente do final da década de 80, com a queda do Muro de Berlim, vimos o fim das velhas unidades políticas e a emergência de novas. Então a União Soviética acabou, o que vai acontecer agora? As unificações da Alemanha e do Iêmen, a desintegração da Tchecoslováquia, da Iugoslávia e da União Soviética, a secessão de países como Eritreia, Timor-Leste e Kosovo. Secessão significa separação. Vimos também a expansão de esforços de integração política e econômica, né, aí a globalização, né, a formação de um mercado comum, a absorção dos antigos membros do Pacto de Varsóvia na OTAN. Pacto de Varsóvia ele era uma coalizão militar de países soviéticos, a OTAN é uma coalizão militar entre países capitalistas, né, então eram 2 times rivais, militarmente falando, durante a Guerra Fria, o envolvimento de exércitos nacionais em esforços da ONU. A ONU não tem exército, tá, gente? A ONU ela não tem um exército, mas quando ela precisa ter uma atuação militarizada, ela conta com o exército dos países. Então, a França já fez operações em Kosovo, né? Liderando os esforços de manutenção da paz, uma tropa de controle, lembrando que esses exércitos, quando participam de operações da ONU, missões humanitárias, eles não são necessariamente enviados para o combate, eles são muitas vezes enviados para tentar manter a paz, manter a trégua, evitar violações dos direitos humanos nesses conflitos, e o que indiretamente, às vezes, podem colocá-los, sim, num ambiente de conflito. Então, a França já atuou em operações no leste europeu e outros lugares. O Brasil, né, já participou de operações da ONU, liderando ali uma operação militar de pacificação no Haiti. Então, é bem comum. Tá? Manutenção da paz e a mobilização de tantos outros exércitos na tentativa de conter e definir o terrorismo como fenômeno político. Aí, já esse fenômeno político do terrorismo, o terrorismo sempre existiu, né? A gente já viu que o terrorismo político ali, ele surge no nosso vocabulário a partir da Revolução Francesa, mas se a gente imaginar o terrorismo como sendo uma ação que tem como objetivo gerar o medo, ele é uma constante na história da humanidade. Mas ele se populariza, né, no senso comum, na mídia, nos jornais, e inclusive como ameaça real a partir do 11 de setembro. Né? E aí o comando da questão nos pede o seguinte: sobre esta nova condição histórica e geopolítica internacional, é correto afirmar que... E aí, nós deveríamos assinalar a alternativa B. A reunificação da Alemanha foi decisiva nesse processo global, né? A Alemanha foi o grande símbolo da Guerra Fria, inclusive o Muro de Berlim. Ela fez desaparecer o maior símbolo da Guerra Fria na Europa, a Alemanha dividida.
A queda do Muro de Berlim em 89 e o 11 de setembro de 2001 são marcos desse processo. Então, quando ele fala, né, dessas unificações, dessas mudanças da velha política, ele se refere à Alemanha, e ali no finalzinho, quando ele fala do terrorismo como fenômeno político, o grande palco para o terrorismo foi criado a partir do 11 de setembro, com os atentados às Torres Gêmeas e ao Pentágono, né, lá nos Estados Unidos, tá bom? Bom, próxima questão, uma questão sobre Thomas More, autor da Utopia, que vai dizer o seguinte, né? Em 1516, Thomas More criou a ideia de utopia. Ao descrever uma ilha imaginária, surgia um gênero literário associado à história, à filosofia e à política. A lógica dessa ideia levou à construção de critérios universalmente válidos para cada atividade, com normas e códigos. Surgiram assim os tratados sobre o perfeito cortesão, sobre o perfeito homem do mundo, sobre a cidade perfeita. Então, o Moros, quando ele cria ali a sua história sobre uma ilha fantástica, perfeita, ele acaba criando condições para que o pensamento político, o pensamento filosófico, né, e até mesmo a própria filosofia começassem ou retornassem a pensar a ideia de como é o cidadão perfeito, de como é o governo perfeito e de como é a cidade e o país perfeito. Então esse seria o cerne. Só que a gente tem que contextualizar o Thomas More, né? O Thomas More, ele chegou a ser primeiro-ministro da Inglaterra, e ele escreve esse livro, essa obra, num contexto bastante complicado da Europa. Vamos lembrar que a Europa, historicamente, ela viveu muitas guerras, né? E ali no período do Thomas More, o que marcava muito a Europa eram duas coisas, sobretudo. Eram as consequências da reforma protestante do Lutero, né, que dividiu católicos e protestantes, o que gerou uma série de guerras entre católicos e protestantes, né, e também, por um lado, a descoberta do Novo Mundo, né, a descoberta da América. Então, esses dois pontos são fundamentais para a gente entender esse período como um período bastante turbulento. E aí, a alternativa que deveria ser assinalada é a alternativa B. Grão-chanceler da Inglaterra, Moros exerceu uma ação humanista em um mundo renascentista de crises e instabilidades contínuas. Neste contexto, publicou sua obra Utopia. Então, além da questão política que eu ressaltei aqui, das guerras e da colonização, também havia as questões ideológicas e culturais, né? Já um afastamento em relação à igreja, uma contestação desse pensamento dominado por uma imagética cristã, e aqui um pensamento mais pautado nessa valorização do homem, nesse humanismo, portanto. Bom, na próxima questão, uma questão que fala sobre o surgimento das universidades na Europa medieval, né? Ele vai citar que o surgimento dessas universidades vem acompanhado de continuidades e de rupturas, né? E aí ele pede para a gente o seguinte: considerando o texto e seus conhecimentos sobre o período medieval, assinale a alternativa correta. A alternativa correta seria a alternativa D, que diz o seguinte: a institucionalização das universidades medievais era um dado novo no período. Um dado novo porque está surgindo, então faz sentido. Essas instituições se caracterizavam pelo apoio das autoridades de dentro e de fora da igreja. Exatamente, né? Então as universidades, num primeiro momento, elas foram apoiadas tanto pelo clero quanto pelos leigos, né? Por intelectuais não ligados à igreja, e pela maior autonomia e inserção social de seus membros. Então, ela era mais autônoma no sentido de que ela era uma instituição própria, né? O que é uma instituição, né, gente? Uma instituição é um mecanismo social, né, com regras, com normas, com princípios, que tem como objetivo organizar algum aspecto, alguma característica da sociedade. Então, a gente tem instituições políticas, instituições de saúde, instituições educacionais, né? Com esse objetivo de normatizar, de organizar, de racionalizar a coexistência das pessoas em sociedade. Então, as universidades surgem com esse propósito, por isso que elas são uma instituição. Elas organizam, elas norteiam, elas criam paradigmas para a sociedade, né? E aí, para isso, elas têm que ter uma certa autonomia, e os seus membros acabam tendo um prestígio social que acaba fazendo com que muitas vezes eles tenham uma maior inserção social. A próxima questão é uma questão sobre Roma, né? Então, aí uma questão
clássica, que vai fazer uma análise de como que o imperador romano, então a última fase do Império Romano, Roma tem 3 fases, monarquia, república e império, né? Essa última fase é a fase que a gente tem a expansão e depois a queda do império, né? E aqui o autor fala um pouquinho de como que, durante a fase imperial, muitas vezes, para se descolar do poder do Senado, o imperador ele se deslocava para as regiões mais distantes do império, né? Então, o Senado ele era fixo, o Senado ficava em Roma. Então, as discussões com o Senado aconteciam apenas em Roma. Quando o imperador estava no Egito ou na Bretanha, era muito inviável a discussão com o Senado. Então, ali se projetava apenas a força política do imperador e não a força política do Senado. E aí diz assim o comando. A partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa B, quase como todas, né? A Unicamp parece ter alguma coisa com alternativas B. O Império Romano foi marcado pelas disputas de poder entre o imperador e o Senado. Perfeito, né? Essa disputa ela vai permear a sociedade. Desde o período monárquico, já havia essa disputa entre um poder do Senado, né, e um poder centralizador. Então, você tem ali a queda da monarquia sendo ocasionada pelos patrícios, né, pelaquela elite. Ali no período republicano, a gente tem uma tentativa de um general, Júlio César, de dar um golpe. A resistência é o Senado, que o assassina, né, e vai gerar o segundo triunvirato, que vai levar Alexandre, olha, eu viajando aqui, vai levar o Otávio a se tornar o imperador, né? Mas essa disputa de poderes entre senadores e o imperador vai continuar. Então, a alternativa B, que diz o Império Romano foi marcado pelas disputas de poder entre imperador e Senado, e os conflitos entre eles acabaram por resultar na diminuição do poder do Senado no que diz respeito à administração pública. O Senado acabou se tornando uma instituição responsável apenas por Roma e não pelo Império. Então, isso é uma redução drástica dos poderes do Senado. Bom, na sequência, uma questão sobre Chernobyl, né? Aqui fica aquela dica bacana, a série Chernobyl é uma série bem legal, né? A gente sabe que Chernobyl foi um acidente, Chernobyl não foi um ataque terrorista, Chernobyl foi um acidente, né? Mas esse acidente, ele revela alguma coisa para a gente, né? Assim que como um acidente de carro a situação do motorista pode revelar muito das causas do acidente, aqui também, né? As condições da União Soviética são bem interessantes para a gente entender as causas do acidente de Chernobyl. Então, a partir do documento acima e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. E a alternativa também é B. O acidente de Chernobyl é um marco no desmantelamento da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O acidente gerou danos ambientais e humanos que não foram solucionados até hoje. Ainda temos sequelas, uma vez que os elementos lançados ao ambiente têm tempos de meia-vida longa, ou seja, a radioatividade soltada no ambiente ela não se dissipa rapidamente, ela perdura por alguns anos, né? Por algumas décadas, na verdade. Bom, o que Chernobyl tem a ver com a União Soviética, né? Recentemente, a gente teve aquele acidente de Fukushima, né? Recentemente, eu acho que já devem fazer quase 10 anos já, mas um dos pontos que foram apontados era que Fukushima, no Japão, século XXI, né? Teve como causa falhas na segurança. Havia tempos que não eram atualizados os protocolos de segurança. Então, falha humana, né? Obviamente, quando a gente fala de falha humana, esse controle de segurança envolve dinheiro, né? Para investir em segurança, você tem que investir em treinamento, em atualização dos procedimentos de segurança, uma série de coisas, né? No caso, e o caso do Fukushima é bastante interessante, que a gente está falando do Japão, uma economia forte, né? Com dinheiro, que investe bastante em segurança, principalmente por ser um espaço físico limitado, uma ilha. Então, esse investimento em segurança para evitar acidentes é importante, porque a usina nuclear é uma forma importante de obtenção de energia para um país que tem poucas possibilidades de geração de energia, né? E aí, quando a gente passa isso para Chernobyl, para a União Soviética, a gente repara que a usina de Chernobyl ela sofreu muito com o sucateamento, com a falta de investimento, e isso, obviamente, vai acarretar nesse acidente, nesse gravíssimo acidente. Então, a alternativa
B. Bom, próxima questão, uma questão relativa à cidade, né, com um enunciado bem legal, diz assim: uma cidade viva não é obra de um gênio. Então, uma cidade viva ela não é obra do arquiteto que projetou a cidade. Já começa aqui. É obra dos trabalhadores simples e de suas constantes conversas consigo próprio. Uma cidade é um tecido em contínua evolução, retocado e reparado para o nosso uso, no qual a ordem emerge através de uma mão invisível proveniente do desejo das pessoas em se relacionar bem com seus vizinhos. Aqui a gente pode pensar uma contextualização, né? Eu acredito que quando a gente tiver passado de forma mais eficiente por essa pandemia, a gente vai ter uma nova visão dos espaços públicos, né? A gente ficou tanto tempo confinado dentro de casa que a gente reparou a falta que faz os espaços abertos, os espaços públicos, onde a gente pode sair, a gente pode se distrair, pode sentar para ler um livro. Então, olha só que interessante. Antes a gente tinha um certo temor dos espaços públicos devido à violência, às desigualdades e os problemas que isso acarretam. E hoje eu acredito que quando passar tudo isso, a gente tem um olhar diferente, que até possa ser um olhar que exija uma melhor qualidade desses espaços públicos. Então, olha como a cidade é dinâmica. Uma pandemia pode mudar a forma como nós enxergamos praças e outros lugares públicos, né? Então, pensando nisso, a questão diz assim: no trecho acima, a figura de linguagem mão invisível. Mão invisível, a gente lembra do Adam Smith, né? A mão invisível do mercado. O que o Adam Smith quer dizer com uma mão invisível, né? Ele quer dizer de uma força incontrolável, uma força não incontrolável, mas uma força que ela não tem, ninguém exerce um controle sobre ela. Ela é um controle em si, como uma força da natureza que é uma força em si, né? E aí ele está dizendo que a cidade, ela é uma força em si, né? A cidade é viva, ninguém planeja a cidade, ela, a partir das inter-relações entre os habitantes da cidade, né, e a relação dos habitantes com o próprio espaço da cidade, então é a relação entre habitantes e a relação entre habitantes e a cidade ela vai se transformando, ela vai se modificando. E aí a alternativa B, que é a alternativa correta, diz assim: sugere que a organização de uma cidade não se limita ao planejamento de um gestor, né, o gênio aqui no caso, mas diz respeito às relações éticas construídas no cotidiano. Por que relações éticas? Porque ele termina a frase dizendo, né, que é proveniente, né, a cidade, essa força invisível que muda a cidade, ela é proveniente do desejo das pessoas em se relacionar bem com seus vizinhos. Um desejo ético, né? Então, uma questão ali que a gente mataria ela pela interpretação. Bom, próxima questão, né? A questão com uma peça publicitária, né? How red is the little red schoolhouse, né? Aí a gente tem uma imagem de um soviético, né? De um soldado comunista ejetando propaganda comunista nas escolas. Estão falando ali claramente de um processo de ideologia, né? De você da escola como um veículo de concepções políticas, de doutrinação, melhor dizendo, né? E aqui é um cartaz usado nos Estados Unidos durante a Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria, a gente também teve uma grande perseguição aos supostos comunistas, né? Nos Estados Unidos. Então, intelectuais, atores, todas as pessoas que tinham um pensamento mais progressista, quando comparado ao conservadorismo americano do senador McCartney, né, que vai dar um nome até esse período, macartismo ou a caça às bruxas também, esses dois nomes, tudo que era muito progressista quando comparado ao pensamento desse setor mais conservador, acabava recebendo esse símbolo, essa etiqueta de comunista. Então, assim, a gente vai ter, por exemplo, um caso muito interessante, que é como as histórias em quadrinhos serão censuradas, principalmente as histórias de terror, os contos da cripta, né? Eu até recentemente comprei aqui uma coletânea de quadrinhos de terror que foram censurados durante a década de 60 nos Estados Unidos, por aquela questão que até hoje aparece, né? Esses dias a Record fez aí uma com o Dead Note, né? Com aquele desenho, dizendo que isso estimulava jovem a cometer crimes, que era mau caminho, né? E aqui também havia isso, tanto no sentido de corromper os jovens, como também de transformá-los em jovens comunistas. Nessa questão, então, a alternativa
Correta, alternativa C. Denuncia a ameaça da injeção vermelha e comunista nas escolas na era McCarthy. Essa política, marcada pela instauração de investigações pelo governo e por indústrias privadas norte-americanas contra funcionários públicos e da indústria do entretenimento, acusados de serem liberais. Tem um filme do Jim Carrey, né, que chama Cine Majestic, se eu não me engano, que ele conta um pouquinho dessa história, né, a história de um comediante que está sendo perseguido, acusado de comunista, aí ele sofre um acidente de carro, ele cai no mar, perde a memória, é encontrado por uma cidade, um cara da cidade, ele se parece muito com o filho desse cara que havia morrido na Segunda Guerra Mundial, e ele não tem memória, então ele acaba aceitando essa identidade do filho, e aí vai contando a história desse cara recuperando a memória nessa cidade, né? Ele faz uma analogia bem legal com esse período. E tem um outro filme também que chama Trumbo, se eu não me engano, que é de um diretor, é uma história real de um diretor de Hollywood que foi perseguido durante o McCarthy, né? O diretor, inclusive, é aquele ator que agora eu me esqueci o nome, mas ele é o protagonista da série Breaking Bad, né? O Walter White. Bom, e aí a última questão, né? A questão de um trechinho do Hobsbawm, né? Sobre a era da catástrofe entre 14 e 45, ou seja, o período das duas guerras mundiais, que ele diz o seguinte: na era da catástrofe, 14 a 1945, com a Grande Depressão desencadeada pela crise de 29, tornava-se cada vez mais claro que a paz, a estabilidade social, a economia, as instituições políticas e os valores intelectuais da sociedade liberal burguesa entraram em decadência ou colapso. Então ele está falando que essas duas guerras e o que acontece no mundo entre essas duas guerras sinalizam uma decadência, uma crise do liberalismo burguês, dos valores culturais da burguesia. E aí ele pede, a partir do excerto, né, do trecho acima e dos conhecimentos sobre o período histórico que vai de 14 a 45, é correto afirmar que, alternativa C, são marcos da crise do liberalismo na Europa, o colapso das principais democracias, então Alemanha, Itália, França depois com a Segunda Guerra, mas principalmente Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, que vão se converter em ditaduras fascistas. A França depois ela vai ter ali a República de Vichy durante a Segunda Guerra Mundial, que vai ser um governo colaboracionista com os nazistas, tá? Deixa eu me ver. O colapso das principais democracias, a ascensão de governos totalitários, aí como eu falei, Alemanha, Itália, Espanha, França, e a descrença no livre mercado após a crise de 29, né? E sem contar, do lado leste, a União Soviética, né? Que surge como sendo uma promessa de libertação do homem, mas acaba se convertendo num sistema ditatorial totalitário. Então, alternativa C. Bom, galera, então esse foi o gabarito, tá? Deu aí quase mais de meia hora de vídeo. Espero que vocês arrebentem na prova. Contem comigo se precisar tirar uma dúvida. Se vocês quiserem, falar assim, professor, por que não é alternativa A ao invés da B? Me mandem mensagem e eu ajudo vocês. No mais, relaxem, descansem também, façam a prova com tranquilidade. Na segunda a gente troca uma ideia, tá bom? Um abração para todo mundo e até mais.